Já estamos no Lifestyle em Português, no programa Supressão com a Petra Gama. Se você não está a ver, é porque você está ligado a nós. Chame seu pai, a sua mãe, a sua família, os seus amigos e juntos vamos ajudar a superar esse universo. Numa época de pandemia em que todo mundo encontra-se triste, é bom saber que existem superados. E aqui no Supressão a gente traz histórias de superação e a maior parte dela com um final exemplar e feliz. Hoje não será diferente, nós estamos em Vila Franca de Xira e nós vamos falar então com a vereadora de Vila Franca de Xira, que é Manuela Ralha, ela que nos vai contar a sua história e o melhor de tudo, eu também estou cá para ouvir e para saber toda essa história de superação e podemos dizer de sucesso. Esteja connosco, chame os seus amigos para que subscrevam o nosso canal e juntos vamos ajudar o mundo a ser um lugar melhor para a sua se habitar. Muito bem. Boa noite, Manuela. Aqui é noite para você que está no lado do continente, do país, Angola, Portugal, Brasil, em qualquer um canto da lusofonia e pessoas que estão em outra parte do mundo que falam a língua portuguesa. Aqui é noite, mas bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário em que você está. Muito bem, Manuela, boa noite, bem-vindo ao programa Supressão. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. Certo. Fiquei muito honrada, é sempre muito bom poder falar com outras pessoas e poder ajudar pelo exemplo outras pessoas. Fiquei muito honrada pelo convite. Olha, numa de proximidade eu já vou tratá-la por tu, claro. Porque eu acho que nós, as pessoas que superamos, devemos nos sentir em família e este programa tem esse cariz das pessoas a familiarizarem-se juntos, sentirmos filhos de um único Criador. Muito bem, vereadora de Vila Franca de Xira. Sim, muito eu bem. Neste momento eu costumo dizer estou porque ser vereadora numa Câmara Municipal não é uma profissão, é um cargo, nós somos eleitos. Certo. Portanto, eu neste momento estou vereadora no Executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, sou a primeira vereadora com funções executivas no país inteiro. Sim, não há mais nenhuma em cadeira de rodas com deficiência. Fui a primeira. Há uma grande amiga minha que é arquiteta, que é vereadora na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, mas não tem funções executivas, é só da oposição. Portanto, quem está no batente diariamente sou eu, como eu costumo dizer. E neste momento tenho a meu cargo, com responsabilidade política, a cultura, portanto as bibliotecas, os museus, o património, a música, o teatro, a dança, portanto, a cultura toda a área cultural do Departamento de Cultura e também a inclusão e igualdade, que é uma divisão que foi criada especificamente para tratar das questões que têm a ver com as acessibilidades, com as pessoas com deficiência, com as pessoas com os problemas com a igualdade de género, certo. A orientação de género, portanto, tudo o que tem a ver, no fundo, com direitos humanos. Vamos falar de tudo isso porque é pertinente e acho que é um assunto atual para levarmos também para casa. Mas conta-nos um pouco de como chegou até cá. Vamos lá para o início da sua história, desde o acidente, antes do acidente, quem era a Manuela, como é que teve que encarar e superar, o que é que a vida aprontou consigo? A vida aprontou nesta muito. Caminhada de aprendizado. Nesta caminhada, no fundo, é mesmo isso, é uma caminhada. Eu, antes do acidente, era uma mulher igual a tantas outras. Eu sou formada na área da música, sou professora de música também, sou diretora coral, sou professora técnica vocal e estava a fazer um mestrado na altura em Ciências da Educação quando tive o acidente. Tinha-me divorciado, tinha 2 filhos, tinha refeito a minha vida com uma nova relação, fiquei com mais 2 filhos a meu cargo, que eram os 2 filhos do meu marido, ficámos com os 4 a nosso cargo. Estava a dar aulas numa escola aqui próxima quando tive o meu acidente. Portanto, eu fazia desporto, dançava, dava aulas de dança, que também fiz uma especialização nessa área, sempre fiz muito desporto, muita dança, sempre Deixou de dançar? Música desde pequenina, deixei de tudo. Mas, já conversamos sobre certo. isso. Mas, porque assim...
eu costumo muito definir, eu peço desculpa se saltar muitas nossas coisas, mas eu sou mesmo assim, caminho todo, porque não é um assunto que me custe falar, eu acho que não é um assunto que me custe falar porque estou bem resolvida comigo, porque quando nos acontece uma coisa destas na vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar. Certo. O percurso faz a caminhada. Não é? Certo. Aceitar e dizer, muito bem, aliás, existe uma oração, que é a oração da serenidade, que noutras religiões existe o mesmo mantra, que é muito idêntico, que é, meu Deus, fazei-me aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem, dá-me coragem para mudar aquilo que eu posso e serenidade para distinguir uma coisa da outra. Certo. No fundo, eu sempre, desde o meu ocidente, sempre regi a minha vida por esta máxima. Não perder tempo com aquilo que eu não posso mudar, aceitar aquilo que eu não posso mudar e, sobretudo, ter coragem para mudar aquilo que está à minha frente. Mas quando teve o acidente, tempo depois tinha noção de que não. Iria vou voltar ao princípio. Vamos, que é isso vou voltar ao princípio. Eu, quando tive o acidente, foi muito complicado, porque eu tive o acidente em 2004, estávamos em pleno Euro 2004, em junho. A assistência médica não foi muito boa na altura, tanto que eu, quando fui para o hospital, tive lá uma série de horas, depois vim para casa com alta como se não tivesse nada, porque não tinha feito exames médicos, eu já estava paralisada, portanto acabei por saber, foi tudo cheio de problemas, tive um princípio de processo muito complicado do acidente, portanto eu estava parada, para explicar, eu estava parada numa fila de trânsito e veio um caminhão e não parou e bateu-me e eu fiquei encarcerada e pronto, foi uma série de situações. Tive muito tempo à espera dos bombeiros e da polícia, os bombeiros vieram e desencarceraram-me, foram impecáveis, os bombeiros de Via Longa foram inacessíveis, aliás eles nem tinham gente suficiente na altura, vieram a correr, depois tentaram perceber, eu tive uma paragem cardiorrespiratória, foi tudo muito complicado, tentaram perceber para onde é que eu ia, havia greve no hospital em Lisboa, em São José, para onde eu deveria de ir, vim para Vila Franca, que era o mais perto na condição onde eu estava, depois as coisas não correram muito bem, mas pronto. Entretanto, eu fui para casa, como eu disse, porque não tinha feito nem tacos, nem ressonâncias magnéticas e não tinha sido vista por um neurocirurgião, nem por um neurologista. Acharam que era só dorido da pancada. Fui para casa passado 8 horas de ter estado no hospital e, de facto, eu já não mexia algumas partes. Mas tinha percebido que não porque a minha lesão, sabe, Petra, a minha lesão é uma lesão muito rara. É uma lesão, para além de ser muito rara, é uma lesão que acontece só a 4% da população mundial. Chama-se uma seringomielite pós-traumática, é uma coisa muito, muito complicada e é progressiva, vai paralisando. Ok. Ou seja, eu no dia não sentia os pés e tinha incontinência urinária, portanto, e foi por aí que eu percebi que os bombeiros disseram-me logo para eu não me mexer, os que me foram buscar ao hospital disseram-me logo para eu não me voltar a mexer, para nunca mais me levantar, e depois fui a outro médico, sempre deitada, sempre muito bem protegida pelos bombeiros de Vila Franca, nunca mais me deixaram mexer, e a verdade é que eu já estava paralisada até os joelhos, e depois progressivamente tem vindo a crescer, portanto já lá estão 16 anos, eu neste momento já tenho uma tetraplegia incompleta. Passei de estar paralisada até o joelho, já estou paralisada até ao tórax, pronto. Certo, mas nesta fase fez fisioterapia ou alguma esperança? É assim, este tipo de lesão não há esperança que efetivamente cure, não é? O que eu fiz foi, durante 5 anos, fisioterapia porque na altura eu também não sabia muito bem o que é que tinha, porque lá está, o que me tinham dito era que eu não voltava a andar, eu só que não voltava a andar na altura do Natal, mais ou menos 6 meses depois da cirurgia. Eu ouvi por acaso o programa do meu amigo Nuno, em que ele dizia que sempre no primeiro ano teve esperança de voltar a andar. Eu acho que quando não nos dizem definitivamente nós não vamos voltar a andar, eu andava com andarilho, mas achava que ia ficar boa, há sempre aquela esperança que nós vamos voltar a andar. Com certeza. Como é que foi receber a notícia? É assim, a minha reação é a reação que eu tenho sempre perante este tipo de coisas, que é, ok, e agora? Qual é o plano? Como é que se anda para a frente? Isto é o que nós fazemos quando temos uma família para cuidar. Certo. Não é? Porque quando temos uma pessoa ao nosso lado que nós amamos e que de facto está connosco e que está mais apavorado que nós precisamos de lhe deitar a mão e de ser pilar e dizer, ok, vamos então erguer a cabeça e perceber como é que vai ser a minha vida daqui para a frente.
Pronto, e foi assim que eu recebi a notícia. Foi, muito bem, e agora? A reação dos filhos, do esposo? É assim, eu se calhar nunca percebi muito bem a reação real dos meus filhos, porque eles eram pequenos. Percebi da minha filha, que tinha 9 anos na altura, e que foi, no fundo, a que ficou mais afetada com isto, porque era a única rapariga entre 4, portanto, eles são 4, entre os 3 rapazes, ela era a única menina. Os outros 2 eram pequeninos, aliás, o meu filho, o meu biológico, o Miguel, tinha 5 anos e na altura chegou-me a dizer quando me ia ver ao hospital, porque eu depois, entretanto, depois desta confusão, o tal médico, quando eu fui, acabou por me mandar para São José e eu fiquei internada durante uns tempos em São José. Foi aí que perceberam que era grave e que havia uma lesão vertebromedular e eu fui para a unidade vertebromedular. E o meu filho foi ver-me e dizia, então é para aqui que vêm as mães quando têm acidentes e não morrem. E aquilo, o facto de eles levarem isto com naturalidade e perceberem que o importante é a mãe estar lá e contarem com a mãe, acabou por me dar um alento para eu levar as coisas, certo, não é? Porque efetivamente eles precisavam de mim. A grande alavanca, no fundo, para eu não ter caído num buraco onde muita gente cai, foi de facto a alavanca de eu ter umas criaturas pequeninas que precisavam de mim todos os dias e que precisavam que eu estivesse lá, precisavam que eu estivesse inteira. Culpabilizou alguém? Falou da morosidade do hospital e do atendimento? Não, nunca. Eu só soube que o meu problema podia ter sido resolvido uns anos depois, porque depois, esta história é mais complicada do que isto, é uma história para as pessoas perceberem que isto não é uma coisa fácil. Depois tive 10 anos em tribunal para ser indemnizada do acidente, ou seja, mesmo a companhia de seguros tendo-me dado como culpada, eu tive 10 anos com um processo em tribunal para conseguir. Eu fiquei sem ordenado, fiquei sem trabalho, fiquei sem poder trabalhar, ainda por cima eu era professora contratada, portanto não podia concorrer a mais nenhum concurso porque estava a fazer fisioterapia, não tinha baixa porque estava no seguro, o seguro não me pagava porque estava tudo em tribunal, portanto isto foi com 4 miúdos, só o meu marido a trabalhar na altura, e na altura, quando nós tivemos o acidente, vivíamos juntos, mas acabámos por casar mesmo depois. Porque ele fez questão de casar mesmo. Muito bom. Dar-me aquele casamento de princesa que eu nunca tinha tido. Muito bom. Que eu não tive no primeiro casamento, pronto. E efetivamente, por eu ser assim também, por eu achar que apenas fiquei a fazer as coisas de forma diferente, no fundo acho que a minha família viu as coisas da mesma forma e desta forma também. E acabaram muito por suportar nesta minha força, nesta minha forma de ver as coisas. Há um episódio muito engraçado. Eu tinha acabado de sair do hospital de São José, que me mandou para Vila Franca, para Vila Franca me mandar para Alcoitão, e Vila Franca voltou a mandar-me para casa porque não tinha especialidade. Portanto, foi todo um processo muito difícil, de uma enorme desgaste emocional, brutal mesmo, e que foi o que mais me custou no meio disto tudo. E onde é que foi buscar força? Aos meus filhos, como eu já tinha dito, de facto, e aos valores que os meus pais me deram quando eu nasci, quando eu cresci, e no fundo aquilo que eu sou de raiz, e à minha resistência, à minha resiliência que sempre tive a vida inteira, que sempre encarei durante a vida toda, não só depois do acidente, sempre encarei a minha forma de estar na vida como... ou seja, os problemas que me apareciam na vida não eram problemas, certo, eram dificuldades e eram desafios, eram coisas para ser ultrapassadas, porque, Petra, tanta gente hoje em dia, eu há bocado fiquei encantada quando conversei consigo. Eu posso dizer aos seus espectadores que eu fiz questão de saber quem era a Petra, não por uma questão de curiosidade, mas porque efetivamente eu sou mesmo assim, sou um bocadinho também toda a coração. Eu fiquei muito comovida por saber do seu trabalho solidário em Angola, muito comovida mesmo. E de facto isso são os valores essenciais, a capacidade de nos darmos aos outros. Eu sempre tive esses valores, portanto não foi porque me aconteceu um acidente que eu deixei de ser a pessoa que era, eu sempre tive os valores da luta pelos direitos humanos, pela justiça, pela fraternidade, pela igualdade. Fui criada assim, são os valores que os meus pais me deram, são os valores que me foram atribuídos, portanto não fazia sentido ser de outra maneira. Fala-nos do recomeço. O recomeço. Eu costumo dizer muitas vezes, Petra, que eu no acidente que tive, eu morri e renasci. Eu encaro as coisas desta forma, ou seja,
morreu naquele acidente a pessoa que eu era, a vida que eu tinha, aquilo que eu fui. E, curiosamente, a partir do acidente, eu não tive espelho em casa durante muito tempo, não consegui olhar para a minha imagem física, que eu acho que mais complicado do que o não andar, lá está a questão de eu não posso mudar, foi eu ter mudado a imagem física, que eu era uma pessoa magra, sou alta e engordei e fiquei, pronto. E acabei por me sentir, no fundo transferi a frustração de ter deixado de dançar, que é das coisas que eu tenho muita saudade, dançar mesmo, com os pés no chão, de sentir a areia da praia, de sentir a relva, acho que transferi essa frustração para a autoimagem que tinha de mim própria. Não é? E deixei de me arranjar, deixei de ter atenção com esse tipo de coisas, tentei refugiar-me, eu andava sempre de preto, porque de facto é a cor que eu, curiosamente hoje também estou de preto, mas não é por isso, mas passei a andar integralmente mais de preto, não uma questão de luta, era a cor que me sentia confortável. E não tinha espelho, tive 12 anos sem ter um espelho em casa de corpo inteiro para não ter que me ver. E no fundo foi, sobretudo, Petra, uma descoberta diária de quem era aquela pessoa. Até nos gostos musicais eu mudei, deixei de ouvir música, eu fiquei com um bloqueio muito grande, nunca mais toquei piano. Eu tenho o meu piano em casa, fechado, há 16 anos, nunca mais consegui tocar. Foi um bloqueio que eu tive, há pessoas que não conseguem reagir, não conseguem andar de carro, eu não tenho problemas nenhuns com isso, voltei a conduzir. Há pessoas que não conseguem voltar aos sítios onde tiveram um acidente, eu passo lá muitas vezes. Eu bloqueei neste aspecto, ou seja, foi como se eu hoje em dia, ao fim de 16 anos, e com esta tranquilidade que não tive durante algum tempo, porque me tornei uma pessoa mais tranquila, muito mais tranquila, muito mais serena, ao fim destes 16 anos posso dizer que, efetivamente, a única forma que eu tive, e a Petra perguntou-me isto, onde é que eu fui buscar forças, a única forma que eu tive de andar para a frente foi, no fundo, enterrar aquilo que eu fui, aquilo que eu era. E eu transformei-me completamente, em termos de, não perdi os valores básicos, mas a pessoa, durante muito tempo, a pessoa que eu era andou ali muito perdida. Foi necessário eu olhar muito para dentro de mim, olhar muito para mim própria, porque eu fiquei 10 anos fechada em casa, não é? Olhar muito para dentro, procurar muito quem eu era, a razão daquilo, no fundo, eu nunca disse porque é que isto me aconteceu a mim, nem nunca disse que era o castigo de alguma coisa, eu não acredito nisso. Eu acredito que as coisas são consequência dos atos que acontecem, mas são casualidades. Não acredito que houvesse um propósito e um desígnio para eu ter tido este acidente, porque senão Deus seria muito cruel. Porque, no fundo, eu sempre fui uma pessoa era autarca, fui sempre ligada, fazia parte do executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, sempre fui uma pessoa muito ligada às questões sociais, e posso dizer generosa, sem dizê-lo de uma forma a parecer que não sou humilde, mas se eu pensasse isto foi castigo, eu tinha que pôr em causa tudo aquilo que eu fui enquanto pessoa. Eu fui sempre uma pessoa correta, amiga do meu amigo, portanto, não seria nunca um castigo, e não era um castigo porque o Deus que eu imagino, ou o meu Deus não é um Deus vingativo que anda aqui a castigar as pessoas. Não é? Costuma-se dizer que Deus normalmente só dá um fardo pesado a quem realmente aguenta suportá-lo, e a história de vida da Manuela, de superação, é uma história de um exemplo tão grande, acredita que possa haver aí essa missão? Não sei, eu cheguei a esta missão onde estou agora por isto. Eu tinha feito política durante muitos anos antes do meu acidente, e depois zanguei-me com a política e fui-me embora. E fui-me embora porque não era aquele o meu mundo, não era aquilo que eu queria. Eu cheguei a frequentar a licenciatura de Direito, mas não era aquilo que me fazia feliz, não era assim que eu mudava o mundo, porque eu sempre achei que eu posso não conseguir mudar o mundo, mas pelo menos posso tentar dar-lhe um pontapé quando ele passa ao pé de mim, ou mudar o mundo de alguém, não é? E sempre pensei assim. E já mudou o mundo de muita gente? Agora com a associação, com a missão que vocês têm. E eu estava a dizer exatamente isso à Petra. Eu tive que procurar, no fundo, um propósito. Não foi uma causa, ou o que causou o meu acidente, foi um propósito para aquilo que me aconteceu. Aquilo que eu era, portanto, ou seja, o que é que eu tenho? Tenho aquilo que eu sei,
aquilo que eu conheço, porque sempre pertenci ao associativismo, aquilo que eu conheço de leis, porque andei nesse meio, a política que eu fiz, o que é que eu defendo, o que é para mim importante. E eu tive uma série de problemas durante, a seguir a ter o meu acidente, tive uma série de problemas graves, complicados, com portas fechadas que eu não tinha acesso nem aos produtos de apoio, como sabe, não havia acessibilidade física, os transportes não eram acessíveis, eu tive uma série de problemas com que me parei, não tinha quase dinheiro para sustentar os meus filhos, e o meu marido via-me desaflitos e tiveram que ser os meus pais e os meus sogros a ajudar-nos, senão não conseguíamos. E eu pensei, isto não está correto, não há de facto um apoio para as pessoas com deficiência, nós somos excluídos na maior parte das coisas, não conseguimos entrar nos locais. Alguma vez pensou em desistir de si? Sim. Eu nunca disse isto. Eu nunca disse isto, mas sim. Há dias, ainda hoje há dias tão difíceis que me apetecem dizer, não me apetece mais. Porque, Petra, eu tenho dores diárias, dores crónicas diárias. Toda a gente lida com dores crónicas diárias. Certo. Ou muita gente lida. Eu tenho... há dias que é mesmo muito difícil, porque é difícil levantar, é difícil arranjar-me, é difícil sair de casa, e para além disso tenho os problemas que todas as pessoas normais têm, os casais normais têm, os pais e as mães normais têm, as dificuldades da vida, é tudo igual às outras pessoas. Em nada me é facilitado, eu não tenho um apoio que eu diga assim, as pessoas fazem tudo porque eu estou numa cadeira. Não, eu sou muito independente. Aliás, até costumo resolver problemas a muitos amigos e pronto, nunca fui vista pelas pessoas que me rodeiam como uma pessoa a necessitar de apoio. E há dias que as coisas são mesmo muito pesadas e muito difíceis, porque há dias que eu digo que já chega, quer dizer, porque apetece-me deixar ir. E houve dias que me apeteceu muitas vezes deixar ir. E houve dias que me apeteceu desistir e dizer eu não quero mais, não me apetece mais, dói muito. Eu tenho que fazer tudo com mais dificuldade que as outras pessoas, em dobro, é tudo muito mais difícil, é mais difícil tomar banho, é mais difícil levantar-me, é difícil arranjar-me, é difícil que as pessoas me percebam, não consigo entrar nos restaurantes, não consigo encontrar nos bares, não consigo arranjar roupa às vezes que me sirva e que eu me sinta bem com ela, não consigo ser olhada muitas vezes como uma mulher e como um objeto de desejo, sou olhada como uma pessoa que está numa cadeira de rodas e muitas vezes digna de pena e sou discriminada e durante estes anos houve dias que não conseguia entrar nos consultórios médicos para ir com os meus filhos, nem na escola e era encarregada de educação, portanto, houve muitas vezes que me apeteceu dizer já chega. Mas continuou. Porque eu não sei viver de outra maneira. No campo afetivo, o que é que o amor contribuiu para essa superação, uma vez que mesmo depois de todo esse incidente o seu marido pediu-a em casamento, deu-lhe um casamento de princesa. Este apoio contribuiu para continuar, para fazer essa trajetória e o percurso de cá chegar? Eu costumo dizer muitas vezes, Petra, que eu sou uma felizarda perante muitas pessoas. Há pessoas que não estão numa cadeira de rodas, mas estão completamente sós na vida. Certo. No mundo. Há pessoas que nascem já sem ninguém, na rua, sem objetivos de vida, sem alguém que os guie, que lhe dê valores. Eu tive quem me guiasse e me dê valores. Obviamente que todo o amor que me envolveu, desde o meu companheiro como dos meus filhos e dos meus pais, foi assim. Eu tive sempre, como eu digo, um motivo para o qual não desistir, não é? Ou seja, mesmo naqueles dias que me apeteceu desistir, e pela primeira vez, eu estou a reconhecer que já me apeteceu desistir. Certo. Havia sempre uma coisa muito maior que isso, que era o amor que me rodeava, mesmo que fosse desesperante e mesmo que os meus filhos falassem comigo como qualquer outra mãe, que eu é que cozinhava, eu é que tratava das coisas deles, eu é que fiz sempre tudo, fui sempre dona de casa, mesmo com o meu marido temos uma relação exatamente igual a um casal que não tenha uma pessoa em cadeira de rodas. Temos os mesmos problemas de intimidade, temos as mesmas discussões, temos os mesmos zangas grandes, temos às vezes a mesma vontade de nos ganarmos um ao outro e nos divorciarmos e de nos separarmos, é igual a qualquer outra pessoa. Certo. Portanto, ou seja, e foi o facto de eu ser vista como igual, porque nunca fui vista pela minha família
nem os amigos não, porque a maior parte fugiu, porque é muito difícil, o ser humano é muito, eu vou dizer uma coisa feia, mas é assim, o ser humano é muito egoísta e tem muita dificuldade em lidar com a dor alheia, pensa primeiro na sua própria dor, em vez de pensar no outro que está a sofrer. E eu percebo que na altura fosse muito complicado para as pessoas que eu adoro, que ainda hoje adoro, tenho amigos que adoro e continuo a adorar, e que hoje temos uma relação próxima, certo. Na altura fosse muito difícil encarar-me numa cama ou numa cadeira de rodas. Mas é nessa altura que as pessoas precisam de nós quando estão a sofrer. E é nessa altura que nós temos de ter capacidade de nos dar aos outros. E é nessa altura que temos que ter a capacidade de dar e de não perguntar, não olhar para aquilo que sentimos, mas para aquilo que os outros sentem. Quantas pessoas nesta altura de pandemia estão sozinhas, isoladas, pessoas de idade, idosos, frágeis, nem um café têm, não têm um vizinho que leva, não é? E aconteceu exatamente isso, muitas vezes precisar tomar um café e não ter como ir, não é? Porque o meu marido saía, levava os miúdos todos para a escola, os 4, e eu ficava entregue a mim própria. E foi nessa altura que eu comecei a pensar, e o que é que eu posso fazer para dar significado a isto tudo? Para ter um propósito. Qual foi a sensação de ter que voltar a conduzir? Eu voltei a conduzir quase 11 anos depois de ter tido o acidente, porque não tinha dinheiro para comprar o carro. Certo, um carro adaptado. Um carro adaptado é muito caro. Embora o Estado financie os produtos de apoio, no meu caso não financiava porque era um problema de seguro, tinha que ser o seguro. É uma das condicionantes a financiar. E eu no dia que o fui buscar trouxe-o outra vez, trouxe-o sozinha. Eu cheguei ao stand, experimentei o carro, e trouxe o carro sozinha para casa, portanto, sem problema absolutamente nenhum. Foi como se nunca tivesse naqueles 10 anos e meio deixado de conduzir. Petra, nunca me senti tão livre. Só me senti assim livre quando recomecei a nadar e comecei a fazer competição de natação adaptada. Só me senti assim tão livre quando estava dentro de água. É uma sensação de eu readquiri o controle na minha vida. Ou seja, eu não estou dependente que me levem, porque não há transportes adaptados, nós temos estas dificuldades. Não é só aqui, é no mundo inteiro. Pronto, eu viajo muito e vou a países que muitas vezes fico mais irritada que fico aqui, porque supostamente eram países que deviam ter acessibilidade e não têm. E nós somos olhados ainda mais de lado. Portugal evoluiu muito nas questões, ainda temos muito caminho de percorrer, estamos muito atrasados em algumas coisas, mas evoluiu muito no espaço, por exemplo, de 10 anos relativamente à área da deficiência. Evoluiu imenso. E de facto, eu estava fechada, portanto não tinha como tomar um café, como sair. O meu pai é que me levava às consultas com os miúdos, ou ia buscar os miúdos à escola, o Rui estava a trabalhar e coitado, levava-me ao que podia. E eu mesmo, quando comecei a fazer este envolvimento associativo e comecei a fazer manifestações e andar na rua e a protestar, e ter reuniões com os partidos políticos na Assembleia da República, com os deputados ou com os ministros, era o meu pai que me levava e ficava assim sentado lá a um canto na Assembleia à espera que eu acabasse e para me trazer outra vez. Portanto, e isto porque eu pude fazer isto porque tive suporte familiar. Certo. Mas tive suporte familiar, Petra, porque eu lhes dei da mesma forma como eles me deram a mim. Ou seja, eu nunca baixei os braços. Eu nunca lhes transmiti a imagem de que o mundo tinha acabado, de que eu era uma coitadinha, ou uma, como eu detesto, não é? Uma aleijarinha, uma coitadinha, como há muita gente, nem nunca permiti entrar-me num buraco tão negro ao pé deles, do qual eu não conseguisse sair. Ou seja, eles sempre viram em mim esta pessoa. Certo. Num de superações nós falamos com o Nuno Vitorino, que Sim. apresentou o facto das dificuldades que os cadeirantes têm em Portugal. Sim. Como vereadora de Vila Franca, é algo que tem pensado em relação aos restaurantes, os acessos, os passeios? Sim, nós aqui, aliás, eu quando fui convidada para a lista pelo Sr. Presidente da Câmara, na altura para a lista que acabou por vencer as eleições, certo. Não foi por estar numa cadeira de rodas ou para ser um bibelô, fui convidada porque já tinha algum reconhecimento, tinha um trabalho feito, sobretudo nesta área, na área das questões da acessibilidade, da denúncia, tinha criado várias associações, não foi só a Mitós, mas também o Centro de Vida Independente, fiz parte da sua criação, e como o Movimento dos Deficientes Indignados e o Movimento Sim Nós Podemos, portanto fiz parte de uma série de coisas, colaborei com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com a Câmara de Lisboa, portanto, gratuitamente, voluntariamente, certo. Porque é um trabalho que também tem que ser feito. Fui presidente desta associação, fui presidente de outros órgãos de outras associações, fui atleta de alta competição,
e depois tive de deixar de nadar porque a minha lesão subiu e o neurocirurgião mandou-me parar de nadar. Fui atleta de alta competição, fui federada, fui campeã nacional, recordista nacional, mesmo já com esta idade, de natação adaptada, e de repente surgiu-me este convite. Era presidente da MITOS e surgiu-me este convite um bocadinho assim, desta forma. Ok, tu passas a vida a protestar. E o presidente conhecia-me há 35 anos, quando eu, na minha outra vida, como eu costumo dizer a brincar, fiz política. E ele disse-me, bom, estás para aí a protestar, agora anda cá para este lado, fazer qualquer coisa. Ou seja, pega nas coisas com as tuas próprias mãos e mostra, de facto, o que é que tem que ser feito. Ajuda-nos a transformar. Porque eu passo a vida, e passava e continuo a passar a vida a protestar por causa das acessibilidades, dos produtos de apoio, do apoio às pessoas com deficiência, às prestações sociais. E de repente vi-me, eu disse-lhe muito bem, criámos um gabinete de acessibilidades que fez precisamente o levantamento das dificuldades de acessibilidade, passeios, edifícios públicos, museus. E a primeira preocupação foi, de facto, trabalharmos na área da acessibilidade física. Portanto, criámos a divisão de inclusão e igualdade, em que tem muitas outras coisas para além das pessoas com deficiência, mas também tem uma área ligada à acessibilidade física, ao design universal e à acessibilidade comunicacional. E eu pensei, se o meu município, onde eu estou eleita, e tenho esta responsabilidade, não for um exemplo, então não estou aqui a fazer nada, quando eu acabar o mandato. E então, curiosamente, passado pouco tempo, conseguimos que o Tribunal tivesse a rampa feita, porque não tinha acessibilidade. Está a ser acabado só agora a acessibilidade às finanças, que era o que faltava. Todos os espaços públicos da Câmara Municipal são acessíveis, todos os museus e bibliotecas são acessíveis, todos os monumentos têm acessibilidade e têm rampas, a intervenção no espaço público que temos feito tem sido feita sempre com base em que o espaço tem que ser democrático e servir a todos, não é só às pessoas com deficiência, ou porque hoje em dia a população cada vez está mais idosa e temos que pensar nisso, e um espaço público que não sirva a todos não tem só que servir às pessoas com deficiência, tem que servir a todos. Temos feito uma série de programas na área da inclusão e de apoio às pessoas com deficiência, formámos a Comissão Municipal para a Deficiência, temos cartões de visita em braille, temos guiões pictográficos nos museus e nas visitas, que são os guiões à base de imagens que as pessoas que não sabem ler podem seguir a exposição através das imagens e perceber que são imagens universais. Temos visitas guiadas em língua gestual portuguesa aos museus, temos atendimento aos municípios em língua gestual portuguesa, temos neste momento também já introduzido a acessibilidade a cegos aos museus, já criámos desde piso, colocámos piso tátil para eles poderem com a bengala conseguir seguir, e piso podotátil e piso de alerta, para além do piso guia, o piso de alerta para quando chega aos pés das escadas, dos balcões. Rebaixámos os balcões todos no atendimento ao público e no atendimento nos museus e nas bibliotecas e também ao público. Fizemos uma formação para o acolhimento às pessoas com deficiência, para os técnicos, vigilantes, recepcionistas e das pessoas que estão a cara ao público para as pessoas. Temos trabalhado muito com a INR, feito formações aos técnicos através da Comissão Municipal para a Deficiência. Criámos a Semana da Inclusão, que é uma semana onde fazemos imensas iniciativas com as estruturas, com a Comissão. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no Conselho Paralímpico de Portugal, e que fomos o primeiro município a criar o Dia Municipal Paralímpico. Trabalhámos com eles e fizemos cá uma exposição de esportes paralímpicos. Criámos iniciativas e criámos um programa de natação adaptada para adaptação ao meio aquático de crianças com problemas intelectuais, das escolas com problemas intelectuais, auditivos e visuais. Íamos iniciar, através de uma parceria com a Federação Portuguesa de Natação, íamos iniciar este ano a questão da natação para a deficiência física, também para os alunos das escolas, mas meteu-se a pandemia e fechou. Criámos programas de dança inclusiva com o Conservatório Silva Marques, de forma a que os jovens que estão nas instituições da área da deficiência, que são 4, pudessem ter uma atividade artística que os ajudasse, e somos nós que pagamos o transporte de Câmara Municipal e pagamos a iniciativa. Portanto, fizemos tanta coisa que acho que também era fácil, porque não havia nada. Sim. Neste momento estamos a reestruturar, criámos o Balcão da Inclusão, que é um balcão de atendimento às pessoas com deficiência ou às pessoas com incapacidade, que ajuda na feitura dos processos, que
que faz o seguimento e o encaminhamento e trata dos papéis relativamente à segurança social, aconselha, diz o que há em termos de leis, explica o que são produtos de apoio, onde há, portanto, e atende as pessoas em casa, vai ao domicílio se for preciso. Temos uma ligação muito direta com o hospital e com os centros de saúde que fazem parte da Comissão Municipal para a Deficiência e com as escolas, com o ensino, com a história das salas de multideficiência, que nos permite ter uma visão diferente e muito próxima destas questões. Distribuímos agora, por causa da pandemia, máscaras aos alunos surdos do Conselho e aos professores dos alunos surdos, porque não servia nada utilizar só, dar máscaras, daquelas máscaras com acrílico, para se ler os lábios aos alunos, que não dessemos aos professores, mas demos também aos professores e a algumas famílias. Há alunos também que estudam fora do Conselho, mas que são surdos e são dos Conselhos, para permitir, porque as nossas, isto é um dos dramas atuais, são as máscaras não permitem que as pessoas leiam nos lábios, e tento contaminar ao máximo os outros municípios para fazer o mesmo que nós temos feito em termos de acessibilidade. É preciso passarmos por uma dificuldade para perceber. Só neste momento é que eu estou a dar conta, é verdade. Eles precisam fazer a leitura labial. Exatamente, e a máscara tem de ser transparente. Mas por isso é que eu digo muitas vezes, Petra, que faz falta nestes locais de decisão pessoas com diversos tipos de deficiências, pessoas de etnias diferentes, pessoas com outro tipo de contextos, pessoas com outro tipo de background, porque muitas vezes só quem está atento a esses pormenores é que percebe efetivamente o que está no terreno e efetivamente as dificuldades que têm. Tem acontecido muitas vezes, nós o executivo sermos todos, os 6, a seguir uma reunião de câmara e irmos almoçar a qualquer lado. E eles nem pensam se aquilo tem um degrau ou não tem. E depois de repente eu digo assim, não consigo subir aqui. E eles, pois, porque é tão automático levantar o pé. Pois não vão, não entram, não, nem vão. E se os meus colegas ou vai um, ou vão todos, ou não vai nenhum. Agora, e os meus filhos também, sempre foi assim, onde a mãe não conseguia entrar, eles não entravam. Mas, felizmente, que agora, mesmo o turismo começa, nós, por exemplo, temos tido muito cuidado a ter ofertas turísticas inclusivas. Fizemos roteiros de visitas ao município, aos pontos históricos. Nós temos um roteiro específico para pessoas com deficiência, que é chamamos o roteiro sem barreiras, em que as pessoas podem sentir os monumentos e podem sentir as coisas e é todo adaptado. E adaptamos os 80 programas que temos do serviço educativo para que seja para todas as crianças. Boa. Falamos há pouco tempo da Nico, né? Mitos, assim é que está correto. Mitos. Até onde é que vocês pretendem ecoar a vossa voz para que os vossos direitos realmente sejam revistos? Bom, eu costumo dizer que há, para contextualizar, 2 tipos de associações. As associações de pessoas com deficiência e as associações para pessoas com deficiência. Normalmente as associações para pessoas com deficiência foram criadas pelos pais que tinham necessidade de criar soluções para os filhos com deficiência, ou mesmo por pessoas beneméritas como a Petra, com um coração muito grande, que entenderam que era uma forma muito importante de poder resolver o problema desta população. E depois há as associações das pessoas com deficiência, ou seja, são associações constituídas por pessoas com deficiência que conseguem dizer aquilo que sentem, aquilo que pensam, aquilo que querem e que lutam pelos seus próprios direitos e que fazem as suas próprias atividades. Eu, neste momento, não estou já presidente da direção da Mitos, porque entendi que, eticamente, não há nada legal que me impedisse, mas entendi que, eticamente, eu sendo a vereadora responsável pela área da deficiência, não fazia sentido eu estar a presidir a uma instituição da área da deficiência quando existem mais 4 no Conselho. Ou seja, está a ver? Pronto. Achei que era uma questão de equidade, era uma questão ética, era uma questão moral para mim. Ou seja, eu não me sentia bem estando a presidir a direção de uma instituição e estando ao mesmo tempo a criar políticas de apoio à deficiência ou a trabalhar com instituições da área da deficiência, porque continuava a ser presidente dali e a falar por aqui, não me sentia bem. Portanto, não sou presidente da direção, continuo a acompanhar muito e a dar todo o apoio sempre que elas pedem. Quando é que percebeu que era uma superada? Eu acho que nunca percebi isso, porque eu nunca me senti inocente, sabe? Petra, a questão mais fundamental é assim. Há a sensação de olharmos para a Manuela e dizer, é uma mulher de sucesso, esta sim é uma superada. Ainda me falta fazer muita coisa, mas eu acho que nunca me vi assim porque não me vi o contrário, ou seja, eu sempre me vi como a pessoa que funciona apenas de forma diferente, ou seja, que não tem limites, ou seja, eu
eu sou uma pessoa. Há bocado a Petra perguntava-me como é que eu era ou como é que eu me definia. Eu primeiro sou uma pessoa, não é? Sou uma pessoa, sou um ser humano. A seguir sou mulher. E a seguir a ser mulher sou mãe. E a seguir a ser mulher, a mãe sou profissional. E sou avó e depois sou profissional. Não é? Nas áreas todas, inclusivamente acabei por estudar novamente e dedicar-me à área das ciências sociais e fazer depois umas pós-graduações em outras coisas e pronto. E depois disto tudo, no fundo da lista toda, é que eu sou uma mulher com deficiência. Certo. Hoje sente que vive ou continua a lutar para sobreviver? Eu costumo dizer muitas vezes que eu não sou ninguém, nem sou diferente, não sou uma heroína, eu sou uma sobrevivente. Eu acho que eu vivo, mas continuo todos os dias a lutar por sobreviver. Ou seja, isto é todos os dias uma luta. E é assim que se supera, um dia de cada vez. Uma mensagem para quem não conseguiu sobreviver e não conseguiu viver? Primeiro aceitar. Aceitar o que a vida nos dá. Aceitar o que a vida nos dá com a resignação naquilo que não podemos mudar. Nunca perder o norte daquilo que podemos efetivamente mudar, seja na nossa vida, seja na vida dos outros. Nunca perder a alegria e a vontade de viver. Nunca achar que somos menos do que aquilo que somos, porque acima de tudo somos pessoas. Lutar sempre por nós, acreditar sempre em nós. E ter sabedoria efetivamente para encontrar esta paz e esta luz que normalmente ilumina os nossos caminhos e que nos diz todos os dias que a vida é muito bonita, que merece a pena ser vivida e que temos sempre qualquer coisa para fazer e que nos falta fazer. Muito bem, meus amores, esta foi a grande mensagem de Manuela Ralha. Continuem a seguir-nos, conte também a sua história, faça diferença na vida de alguém. Eu espero que essa história de supressão tenha servido para fazer a diferença na sua vida. Já sabe onde encontrar-nos, escreva para o nosso e-mail que está a passar aqui em rodapé e já sabe, esse é o Lifestyle em Português, o canal que tem como missão unir, juntar a lusofonia a todos aqueles falantes da língua portuguesa e sentirem-se que juntos somos um único povo, unidos pela mesma língua e unidos principalmente neste planeta Terra onde todos habitamos. Um beijinho, continuem a cuidar-se e sigam muito e todos os dias subscrevam o Lifestyle em Português, porque só existimos na certeza que você também está do outro lado. Ela, muito obrigada. Ai, que coisa tão boa. Isto é um tempo tão mau que nem podemos dar abraços, senão eu dava assim um braço apertadinho. Ai, meu Deus, até eu, mas eu sinto uma abraçada. Assim. Olha, muito obrigada. Obrigada eu. Continue a superar e não desista, porque realmente tem uma história de guerreira, vencedora e é daquelas histórias que a gente diz, dá um belo livro. Obrigada, Petra, obrigada. Muito bem.